O Senhor tinha me dito para eu ficar lá até 1º de março. Algumas pessoas me disseram para eu ficar mais tempo, mas o Senhor disse não. O que é mais importante para você? Agradar o mundo ou agradar o Senhor? Infelizmente, algumas parecem servir a Cristo, mas na prática não. Mas usando a Bíblia de acordo com a sua conveniência. Se nós conhecermos, ninguém poderá nos enganar. Jesus não se preocupava com a opinião dos outros. Você segue o que o Senhor te orientou ou desiste por causa da opinião contrária? Não devemos seguir a maioria. Nós devemos seguir a palavra de Deus. O que é mais importante? A sua própria vontade? Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Quem questionaram Jesus não foram os fariseus, foram os discípulos de João Batista, que estavam se comparando com os discípulos de Jesus. Nesse texto, eu aprendo sobre a importância do tempo certo. Se o Senhor te orienta a fazer algo em um tempo específico e todos te dizem o contrário, não o siga. Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Se você tem certeza que Ele te direcionou um tempo exato, então siga. Concordem os outros com você ou não. Antes de eu deixar o meu emprego, alguns anos atrás, o Senhor tinha me dito para eu ficar lá até 1º de março. Algumas pessoas me disseram para eu ficar mais tempo, mas o Senhor disse não, saia no dia 1º de março. Tempos depois, quando eu voltei a trabalhar lá, eu entendi por que o Senhor queria que eu saísse exatamente em 1º de março. O Senhor é perfeito em tudo. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Falar a verdade, segundo os valores de Deus, pode criar inimigos ao invés de amigos, porque a verdade muitas vezes incomoda quem as ouve. O texto diz que o mundo odiou Jesus. O mundo também te odeia. O que é mais importante para você? Agradar o mundo ou agradar o Senhor? Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Não importa se as suas ações ajudam a outros ou não. Muitas vezes vai ter alguém para reclamar do bem que você faz. Eles não estão preocupados com a pessoa necessitada. Eles só querem diminuir você. Infelizmente, alguns parecem servir a Cristo, mas na prática não. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela ficou restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Muitas pessoas que fingem servir ao Senhor tentam apontar erros dos justos não usando as suas próprias opiniões, mas usando a Bíblia de acordo com a sua conveniência. Se você conhece alguém assim, fique atento. Esse é apenas um exemplo de como é importante conhecermos a palavra de Deus. Se nós conhecermos, ninguém poderá nos enganar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Jesus não se preocupava com a opinião dos outros. Se ele tivesse se preocupado, ou se ele quisesse agir para agradar essas pessoas, talvez Zaqueu e sua família não tivessem sido salvos.
Se você tem certeza que está no centro da vontade de Deus e alguém critica as suas ações, você segue o que o Senhor te orientou ou desiste por causa da opinião contrária? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Esse texto mostra bem a hostilidade entre os judeus e os samaritanos. E isso não é aceitável por Deus. Muitas pessoas repetem as mesmas coisas ano após ano, sem questionar se estão certos ou não. Não devemos repetir algo só porque todo mundo faz, mesmo que sejam membros da igreja. Não devemos seguir a maioria. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. O que é mais importante? A sua própria vontade? A vontade dos membros da igreja? A vontade da sua família? Ou a vontade de Deus, o seu Pai? Para Jesus, a coisa mais importante era fazer a vontade do seu Pai, o nosso Pai. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor, nos ajude a te obedecer no tempo certo. Nos ajude a não agradar ao mundo, mas a agradar a Ti. Também nos ajude a não nos preocuparmos com as opiniões contrárias quando estamos seguindo as Tuas ordens. Nos ajude a enxergar o verdadeiro valor das pessoas. Dai-nos, Senhor, a disciplina para meditar na Bíblia, que é a Tua palavra, todos os dias. Não nos permita que rejeitemos a presença de alguém apenas porque outros só veem o seu mau comportamento. Nos ajude, Senhor, a não seguir a maioria sem te perguntar se é certo ou não. Nos ajude a não esquecer que o mais importante são os teus valores. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.